voltei trazendo outro review de filme de terror nesse Monkey Madness 2022. Durante o mês de outubro, todos os dias análise de um filme de terror diferente, e no dia de hoje eu vou estar falando a respeito do filme chamado Yoga Hosers, né? De 2017, se eu não me engano, ou 2016, agora eu realmente me esqueci de deixar anotado aqui no topo do meu roteiro. Mas enfim, era para eu ter gravado um programa ontem, mas meu celular estava dando um problema estranho, eu tive que descobrir o que estava acontecendo com ele, consegui voltar a utilizar o Anchor agora, então vamos lá. Hoje, quem sabe, eu gravo 2 programas e tudo mais, já que eu já assisti 2 filmes diferentes, né? Mas enfim, que filme é esse? Yoga Hosers. Ele é um filme de terror e comédia, mais comédia do que terror, pra ser bem honesto. E, tipo, eu decidi assistir ele porque ele faz parte de uma trilogia incompleta ou inacabada chamada trilogia do True North, sabe? True North quer dizer o norte verdadeiro. E essa trilogia começa com o filme Tusk, que eu analisei ano passado, né? O filme aquele da morsa assassina e tudo mais, que quem ouviu as minhas análises do Monkey Madness 2021, se lembra que eu falei bem desse filme, que ele me surpreendeu positivamente. Agora, infelizmente eu posso dizer pra vocês que não é o caso desse filme aqui. Yoga Hosers eu achei filme ruim, inclusive eu nem posso recomendar pra ninguém, sabe? Honestamente, existem vários filmes que misturam terror e comédia de uma maneira muito mais interessante, mais eficiente, mais marcante. Não que não tenha nada que me divertiu, que me entreteu nesse filme, mas de modo geral ele é um filme fraco, sabe? Ele simplesmente... eu realmente acho que daqui a alguns anos eu vou me esquecer dele. Quem sabe eu não me esqueça porque eu tô gravando esse programa aqui e dessa vez com certeza será a minha análise mais curta, porque honestamente não tem tantas coisas assim para falar a respeito dessa obra. Então, né... de agora em diante, se me ouça que não se importa em ouvir spoilers, eu honestamente não indico pra ninguém, sabe? Se tu fizer muita questão de querer conferir do que esse filme se trata, vai lá, vê o trailer, depois que tu curtir, tu assiste, então. Senão tu simplesmente fica até o final desse programa pra ouvir as minhas reflexões a respeito dele, porque pelo menos vocês vão ter que ficar sabendo a respeito da história, sem ter que ter assistido esse filme, que eu não vou definir como uma porcaria, tá ligado? Não é um filme assim que eu fiquei passando raiva, só pensei assim, acabou, que bom. Sabe, não era... É simplesmente um filme fraco, sabe? Então vamos lá. Após os créditos do filme, tiver uma cena meio chatinha de introdução com as protagonistas ensaiando com a banda delas, né? É um filme daqueles que tem essa história dos protagonistas, tipo, serem mulheres. Eu não sei, na verdade eu devia ter pesquisado a idade das atrizes nesse filme. Só que elas interpretam jovens de 15 anos, se eu não me engano, e elas têm cara de ser mais velhas do que isso, sabe? Mas tudo bem, não é a primeira vez que a gente vê isso, né? E elas têm uma bandinha chamada Glam Tracks, né? É a mistura da banda Anthrax, que é uma banda de thrash metal bem famosa, com a palavra glam, né, de glamour. E, enfim, e depois disso elas estão tocando uma musiquinha assim, sabe, autoral, eu acho que não é uma música tipo que elas tiraram de algum outro lugar, senão que foi composta para esse filme mesmo. E depois disso elas batem meio que tem uma, não é nem uma discussão séria, mas elas ficam de provocação com um cara que toca a bateria dessa banda delas, sabe? Que é um sujeito que honestamente ele não tem nenhuma relevância pra narrativa além de ser o baterista da banda, então eu não vou nem falar muito sobre esse cara. Então, o filme já começa mostrando que ele é mais besta, ele é mais bobinho que o outro. Honestamente, ele realmente não é que nem o Tusk, que é praticamente um filme de terror, só que ele tem um conceito muito absurdo, sabe? Esse daqui não, ele realmente é um filme que ele vai mais pro lado da besteira, só que ele tem alguns elementos de terror, então pelo menos eu posso incluir ele nessa maratona e não é desperdiçado por completo a experiência de ter assistido esse filme, né? Enfim, aí enquanto as meninas estão voltando para as funções delas e tal, aí elas estão. Tu vê que elas tinham colocado assim aquela plaquinha assim de já volto, sabe? Volto daqui a pouco e tudo mais. E daí elas trabalham em uma loja de conveniência, sabe? E é só nesse momento que eu tô me ligando que essas gurias apareceram no primeiro filme do Tusk. Elas trabalhavam numa loja de conveniência que o Wallace, que era o protagonista daquele primeiro filme, tipo, dá pra dizer que eles fazem parte do mesmo universo, sabe? Eu acho que eles são canônicos, digamos assim, porque é mencionado o caso do cara que virou morsa nesse filme daí e tudo mais, sabe? Então dá pra dizer que é uma continuação direta, embora não tenham os mesmos personagens e tudo mais, né? Só que essas meninas apareceram no primeiro filme, só que elas eram só fazendo um cameo, sabe? Porque elas eram a atendente, ou quem sabe só uma delas, eu não sei se aparece as duas mesmo,
né? Porque são duas meninas loiras, uma delas é a filha do Johnny Depp, que o Johnny Depp volta nesse filme, ele faz aquele mesmo personagem, o que eu falei pra vocês que foi uma das piores partes do Tusk, pois é, ele volta nesse filme mesmo, né? Então, uma delas é a menina filha do Johnny Depp e a outra é um pouco maior que ela, entendeu? E essa a filha de Johnny Depp é um pouco mais magrinha e tal, mas elas são similares, né? E até em questão de personalidade, inclusive o nome delas é o mesmo, né? As duas se chamam Colleen, só que elas têm sobrenomes diferentes, porque elas não são parentes de maneira nenhuma, né? Mas então, eu acho que essa é a coisa mais memorável desse filme é que eles têm duas personagens com o mesmo nome, e não é comum um filme fazer isso, sabe? Então deve ser a coisa que eu mais vou me lembrar desse filme. Mas enfim, até as personalidades delas são bem similares, sabe? Não é como se elas fossem assim, ah, complementares, elas são equivalentes. Então eu acho que tudo isso contribui para esse filme não ser tão interessante assim, porque honestamente as cenas não são tão estimulantes, sabe? E o humor é uma coisa subjetiva, né? Pra mim não funcionou na maior parte do tempo, embora algumas cenas sim, esse filme tenha me feito dar um sorrisinho, né, que seja. E talvez eu tenha dado uma risada, mas eu não tenho certeza mesmo se eu ri. A maior parte do tempo tava meio que só tancando essa experiência, né? Mas enfim, e agora que eu já esclareci bastante coisa, que eu tô surpreso quanto que eu tô elaborando a respeito do conceito da obra, né? A gente vê que elas estão recebendo uns clientes meio bizarros, e depois, assim, aparece uma mulher que tu vê que ela conhece as meninas, e depois eu vou descobrir que essa mulher é, tipo assim, a madrasta de uma delas, sabe? E ela tá acompanhada de um menino, que deve ser filho dela, que dá pra ver que ele é mal criado, ele com as gurias, dá um middle finger pra ela, assim, sabe? Mostra o dedo do meio, no caso, né? E daí, enfim, é isso que rola nessa cena daí e tal. Aí chega um rapaz chamado Hunter Calloway, sabe? Aqueles caras assim, bem o estereótipo do cara que as menininhas se atraem e tudo mais. E daí, uma das gurias, inclusive, tem um crush nele mesmo. E depois aparece um maluco chamado Gordon Greenleaf, que daí é mais aquele estereótipo do mongolão, sabe? É uma obra bem cheia de personagens também cartunescos, sabe? Como eu disse, vai mais pro lado do humor, de humor besterol indo por cima. E daí, esses rapazes, né? O Hunter, principalmente e tal, convida essas gurias pra uma festa que ele vai dar na noite seguinte, na noite de sexta-feira. Aí a seguir, numa cena de transição, a gente vê que alguma coisa, sabe? Literalmente tem um dos caras que tinha ido lá na loja, lá nessa loja de conveniência das meninas, ele tá caminhando numa rua assim, sabe, pela calçada, e daí alguma coisa que a gente não consegue enxergar muito bem fala assim, ó, Wunderbar, né? Eu entendi mais por causa da legenda, mas eu consegui entender o que ele tava falando. E eu não sei exatamente o que quer dizer Wunderbar, mas é a primeira vez que eu já vi, eu pensei, é alguém falando em alemão, sabe? E daí essa criatura ataca o cara e pelo jeito ataca ele pelo rabo, sabe? Pelo ânus dele, assim. E ele, por causa que quando ele cai no chão, ele fala, sai do meu rabo, sabe? Ele consegue entender que é isso que aconteceu. O bicho que falou Wunderbar pulou no rabo do cara, assim. Então, pelo menos essa parte daí foi a primeira parte que me entreteve mesmo do filme, porque eu não esperava por nada disso, né? Embora eu já vi que era algo bem estúpido, mas esse filme, ele é um filme estúpido, gente. Vá por mim, né? Aí tu vê que as Colleen, né, as Colleen estão pedindo permissão para a mãe de uma delas para ir na tal festa, né? E apesar de hesitante, né? Porque essa mulher fala, sabe que os meninos na cidade só pensam numa coisa, sabe? E daí ela libera e tudo mais, desde que ela leve uma faca, fala, leva uma faca para caso tenha que se defender, né? A mãe da menina fala pra ela. Isso a gente vê as duas loirinhas tendo uma aula de yoga com um personagem que é interpretado pelo Justin Long, né? Justin Long é o ator que faz o Wallace. Então agora ele tem um novo papel, né? Praticamente todo mundo que aparece no Tusk aparece nesse filme aqui de novo, só que daí eles que estão fazendo os cameos, sabe? Esse personagem de Justin Long aparece em 3 cenas, todas as cenas é nesse mesmo estilo de cena. Ele tá ensinando as meninas a fazer posição de yoga, e tu vê claramente que ele não é, tipo, o yoga dele é bem, tipo, a teoria, as coisas que ele fala, o nome das posições, tu vê que não tem nada a ver com o yoga legítimo, real, é um yoga que ensina a bater e quebrar as coisas, né? Inclusive, essa é a piada, sabe? Eu nem falei sobre o título do filme, Yoga Hosers quer dizer mangueiras de yoga, sabe? E eu não sei, tipo, tem bastante gente no filme que chama elas de Yoga Hosers, sabe? E eu não sei se isso daí é uma expressão norte-americana para zoar alguém que é frequentador de estúdio de yoga. Eu realmente não entendi a piada, mas foda-se, né? Enfim, indo adiante, a gente vê uma breve conversação cômica entre as Colleen, o pai banana de uma delas, que de vez em quando eu confundia qual delas era filha de quem, honestamente, né? Mas uma delas tem um pai que ele é representado bem aquele estereótipo do cara banana, tá ligado? Tu vê que ele fala umas bananice e tudo mais, e tu vê que esse cara se relaciona com a mulher aquela que
que é que a gente viu mais cedo lá no mercado, sabe? Que é a madraça de uma delas, digamos assim. Então, e esse cara daí, o Banana, ele é dono da loja de conveniência, sabe? Então, a filha dele e a outra guria que se chama Colleen, mas não é a filha dele, também trabalham lá no caso, né? Enfim, é isso aí. Aí depois a gente vê uma cena bem bosta das Colleen cantando outra música, tipo, outra música, só que dessa vez é uma música melosa, sabe? Porque na conversa que tinha rolado na cena anterior, ela viu que o pai dela ia transar com essa mulher daí eles falaram, vamos cantar uma música aqui pra trollar a trans dele. Né? Então, esse filme tem umas 3 ou 4 cenas de música e todas elas pra mim são bem chato. E não é só pra esse filme, sabe? Eu não sou uma pessoa, tipo, eu não sei se eu já vi algum filme que é um musical especificamente, mas eu não costumo gostar muito de cenas de cantoria. Tipo, filmes que tem uma cena tocando uma música eu gosto, sabe? Principalmente animações, tem várias animações com músicas tocando que eu acho legal. Só que agora, quando faz parte da história, a banda, tipo, os membros do elenco ali terem uma banda, alguma coisa do tipo, geralmente é só pra gente ficar vendo umas músicas bem bosta, sabe? Eu fico assim, não, mano, eu não quero ver música bosta, só porque vocês devem ter aspirações musicais, foda-se essas aspirações musicais de vocês, né? Mas daí é a minha preferência, né? Enfim, aí tiver mais uma cena aí de qualidade discutível, dessa vez é no ginásio do colégio, sabe? Que tu vê que elas discutem com a professora ali e tal, porque elas estavam de cara no telefone, e a professora aprende os telefones celulares delas e tal. Aí é uma conversação, assim, que é só realmente uma cena de comédia, sabe? Isso daí também não tem relevância nenhuma pra grande narrativa, não que haja uma narrativa tão grande assim, só que pelo menos essa conversa daí, em alguns momentos eu dei umas risadinhas, né? Depois as meninas estão numa aula de história sobre a Segunda Guerra Mundial e tu vê que tá todo mundo cagando, sabe? E a professora começa a falar assim, então vocês acham história chato. Daí o guri aquele que já tinha aparecido, Gordon Greenleaf, que é o estereótipo de cara burrão, mongolão assim e tal, ele fala bem assim, é que isso daí que a senhora tá falando aconteceu a 1 milhão de quilômetros daqui, há tipo 1 milhão de anos atrás, então não tem o menor interesse. Daí ela começa a falar assim, e se eu contasse pra vocês que dos nazistas que tiveram aqui no Canadá, né? Esse filme se passa no Canadá. O primeiro também se passava no Canadá, apesar do Wallace ser um norte-americano, né? Ele viajava para o Canadá no começo do filme e era lá que desenrolava a história. E esse filme daí já se passa no Canadá desde o começo, né? Inclusive, o inglês desse filme é o inglês do Canadá, e eu não sei se eles estão fazendo uma sátira com a pronúncia de lá, porque realmente é um inglês bem diferente e eu não sei o quão acurado é, ou se é uma piada mesmo que eles já fizeram na hora de gravar as cenas das conversas, sabe? E daí ela vai falar sobre o nazismo e o fascismo no Canadá, basicamente, e ela cita um tal de Adrian Arcand, que é um cara que é um jornalista e ativista político canadense que chegou a se proclamar como Führer canadense, sabe? O Führer que era o título do que o Hitler recebia lá na Alemanha nazista. E isso realmente, tipo, é verdade. Existiu esse cara lá, ele era contemporâneo ao Hitler e tudo mais, e ele foi o expoente do nazismo, do fascismo do Canadá, tentou criar partido, sabe? Só que daí, e daí todo mundo começa a ficar mais interessado, né? E daí eles incluem uma outra parte nessa história que daí é a fictícia, sabe? Que daí surge um cientista chamado Andronicus Arcane, né? Pelo nome dele já dá pra ver que é um personagem fictício, mas assim, não tem, esse cara dele não existiu. E ele era um grande cientista, sabe, e tudo mais, que foi o cara que ajudou o Adrian Arcane a criar esse partido, sabe? Porque os próprios canadenses estavam cagando para as ideias dele, só que daí esse Andronicus e mais uma colônia de alemães vivendo no Canadá conseguiram fazer isso de ganhar força, mas daí a mulher fala que daí no final foram perseguidos e tal, o Adrian Arcade foi preso, só que ah, o Andronicus Arcane nunca mais foi encontrado. Aí nós já imaginamos que o vilão da história desse filme é esse tal de Andronicus Arcane, né? Porque senão seria completamente estúpido tudo isso que a gente acabou de ouvir, né? A Bi, aí, após outra conversa de qualidade duvidosa entre as Collins e a diretora Invencível, o nome da mulher era Principal Invincible, e eu imagino que essa era a piada, sabe? Aparece o Guy Lapointe, né? Para piorar aquilo que já estava ruim, né? Daí, eu vou dizer pra vocês que nesse filme ele piora menos a obra, não só porque essa obra já é ruim, então não tem como piorar muito algo que já é uma bosta, sabe? Então, não é que nem o Tusk, que eu senti que ele foi prejudicado pela inclusão desse personagem do Johnny Depp, mas pra quem viu a minha análise daquele filme, sabe que eu falei que a pior parte dele, apesar de eu não achar ele realmente um personagem divertido de acompanhar,
Mas nesse filme aqui, a existência dele me incomodou menos porque ele estava mais de acordo com o teor do próprio filme, sabe? As conversas que ele tinha com as Colleen, eu achei até algumas mais engraçadinhas, outras simplesmente chato e tedioso, só que fazia sentido, porque elas também eram esses personagens meio assim, escrito como se elas tivessem a cabeça enfiada no rabo, sabe? Agora, já no Tusk não, sabe? No Tusk ele parecia um maluco desconexo de todo o resto do filme, digamos assim, né? Aí pelo menos eu posso mencionar uma das piadas que me fizeram rir que, com a inclusão dele, que ele disse que achou o livro dele ali naquele colégio, mas que alguém tinha mudado o Gui pra Gay Lapointe, e foi uma piada muito escrota, mas eu... Justamente, esse personagem só faz piada muito escrota, daí algumas eu dou risada, porque, né, fazer o quê? Enfim, é isso. Já tinha chegado até a meia hora de filme. Eu não sei quanto tempo tá essa análise aqui, né? Mas eu já tava rezando pro filme acabar. Ele não é um filme tão curto assim, mas ele também não chega a ter uma hora e meia. Então, pelo menos esse, né? Um pouco de bom senso esse cara teve. Daí, a conversa deles dura quase 5 minutos, sabe? E algumas conversas são engraçadinhas, outras são meio chato, mas no final das contas, essa conversação entre essas duas personagens e o Guy Lapointe serviu apenas para dizer que um personagem que as gurias identificaram como Toilet Paper Man, né? Quer dizer, o cara do papel higiênico, foi morto, né? Que é aquele cara que a gente viu lá no começo do filme, quando aquele bicho falou Wunderbar e pulou no rabo dele, né? Então agora as gurias sabem que esse cara foi morto por algo que ainda não, tipo, ninguém sabe o que aconteceu, né? Nem nós, enquanto audiência, sabemos o que aconteceu. Aí o pai de uma das loiras, né, da menina que é filha do dono do lugar, no caso, ele tá indo viajar para as cataratas do Niágara, né? E por isso elas vão ter que trabalhar aquela noite e não vão poder ir na tal festinha que elas tinham recebido o convite lá do Hunter para ir na sexta-feira. Aí rola mais uma cena lá com o Yogi Bear, que Yogi Bear é o nome do instrutor de yoga delas, né? Só que, né, tipo, é uma piadinha mesmo, assim, com, com o personagem, né, da Warner Brothers. Inclusive, no filme, ele tá recebendo ligações da Warner Brothers dizendo que vão processar ele, mas ele fala, mas o nome dele é Yogi, Y-O-G-I, Bear, é B-A-I-R, sabe? Então, a pronúncia é igual, barra similar ao personagem que aqui no Brasil a gente conhece como Zé Colmeia, só que, né, essa era a piadinha e tudo mais. Essa cena é um pouco mais engraçadinha, né, do que a primeira que rolou nesse estúdio de yoga, né. Depois disso a gente vê as duas trabalhando com má vontade, né, porque era sexta-feira à noite e tudo mais, daí elas recebem uma ligação do Hunter, né, Hunter Calloway, que é o rapaz que tinha convidado elas pra festa, né. E daí tem uma cena, assim, ah, que a gente chega pelos dois lados. Primeiro a gente vê do lado das meninas e tu vê que uma delas tem a péssima ideia de convidar eles pra trazerem a festa até o mercado. Eles falam assim, porque tava tocando uma música alta no fundo. E fala, por que tu não traz o pessoal pra cá? Porque daí a gente pode curtir tudo aqui e tudo mais, né? Daí o cara vai lá, deixa eu baixar o som pra te ouvir direito. E quando mostra o ponto de vista dos rapazes, a gente vê que eles não estão numa festa, que eles estão, tipo assim, num lugar, num ferro velho detonado, mas com o rádio ali ligado, sabe? Só os dois ali. E daí ele fala, vocês querem que a gente vai curtindo... Eles falam o nome da loja, mas o nome da loja realmente é uma bosta que eu não quis nem escrever, porque, tipo, não é uma bosta porque é escroto, mas é que é duas letras, um número, mais duas letras, é um nome meio chato de ficar pronunciando, tá ligado? Enfim, e daí... e basicamente daí tu vê que tem algo de errado no convite desses rapazes porque nunca teve uma festa em primeiro lugar. Só que daí eles aceitam, né? Mas daí foi uma parte de que me deu um pouco mais de interesse pela cena como um todo, porque eu tava assim, até agora eu tava pensando assim, mano, esse filme, além de ruim, tá sendo muito devagar, sabe? Meia hora e até agora teve uma morte meio que a gente não entendeu muito bem o que aconteceu, né? Mas enfim, a próxima cena deixa são os dois rapazes chegando lá, sabe? Não, inclusive antes do final da cena dá pra ver que o Hunter e o Gordon pretendem assassinar as meninas, sabe? Porque eles dão umas falas que fica bem claro que eles têm um plano de atacar elas. E daí tu fica assim, peraí, eu não tinha imaginado que esses caras tinham esse tipo de plano, porque realmente não tinha dado pistas sobre isso até esse momento, sabe? Aí os dois rapazes e as meninas, assim, os dois rapazes chegam lá no lugar, né, no mercado, e elas estranham eles estarem sozinhos, mas o cara dá uma desculpa convincente até, que ele fala, o pessoal cagou pro teu convite, falou que não ia vir pra esse lugar aqui fudido, mas eu vim aqui curtir com vocês, né, quero dizer que lá. E daí ele fala que ele pede pra uma das meninas, né, que uma eles chamam de Colleen M, porque deve ser o sobrenome dela, né, começando com M, e a outra Colleen C. Aí a Colleen M vai pros fundos lá do lugar, lá do mercado, porque essa guria já tinha um crush nesse cara, né, e a outra guria daí vai ter que ficar aguentando o personagem Gordon, que é
mongolão e tudo mais, né? O estereótipo de cara babaca sem noção. Aí tu vê que a Colleen e o Hunter começam a ter uma conversa meio estranha, sabe? No lugar lá onde elas usam pra ensaiar e tudo mais. Ela tava falando dos negócios da banda dela, né? E daí ela fala, esse aqui é tipo o nosso Highway to Hell, sabe? E daí o cara fala assim, ah, você gosta de coisas do diabo? Fala assim pra ela assim. Daí ela fala, eu não sei, acho que eu gosto dela. Ele fala assim, você acredita em Satã? Aí eu vi que, então esse guri é uma espécie de satanista, porque ele tá sendo bem explícito nas perguntas que ele tá fazendo pra menina. Aí depois rola uma cena de transição só pra mostrar o que tá acontecendo com a menina e o outro cara tá só agindo que nem um maluco, e volta daí pra cena ali no, que tava rolando entre esses dois aí atrás, né? E daí o Hunter vai direto ao assunto, sabe? Falando que precisa de uma virgem, por isso que ele tá saindo com uma menina mais jovem, porque ele diz que na idade dele ele não consegue mais encontrar uma menina virgem e tudo mais. E eventualmente ele puxa uma faca, né? Porque a guria dá a entender que ela tava pronta pra transar com ele, digamos assim. E daí ele fala assim: eu não quero a tua virgindade, eu quero teu sangue, né? E daí ela tenta fugir, só que daí o cara corre atrás dela. Só que depois que o cara apanha ela, ela consegue render ele enfiando a faca, né? Porque essa guria daí, de certo, é a que tinha ouvido da mãe dela que ela tinha que sair com uma faca, sabe? Então ela mete a faca assim na altura das bolas do cara e fala pra ele parar, senão ela vai dar uma facada nele, sabe? Daí ele solta a faca dele, ele vai indo pra trás, só que daí antes da cena acabar, outro daqueles bichos, entendeu? Que eu tava começando a identificar uma espécie de roupa de soldado nele, sabe? Outro desses soldados que fala Wunderbar! Ataca de novo, entrando no cu do cara mais uma vez, né? E a gente vê ele saindo pela boca. Não é feito bem podre, tipo, não é nada gráfico, não é nada violento, não voa sangue, não sai nada, sabe? Mas o bicho literalmente entrou pelo ânus do cara e saiu pela boca dele, sabe? E eu dei muita risada, porque eu não esperava que o filme ia ser sobre isso, sobre algo que entra no cu das pessoas e sai pela boca. Que bosta, né? E da gente. E daí, a seguir, o mesmo acontece com o Gordon, né? Com o cara que tava lá com a outra menina, com a Colleen C. E esse cara também afirma que ele sentiu algo subindo pelo cu dele. Inclusive, eles mostram uma cena, assim, que ele tá levantando a camisa e dá pra ver o bicho nadando, assim, por dentro do corpo dele antes de sair pela boca dele, sabe? E daí, é a primeira vez que a gente consegue ver a cara do bicho e, honestamente, eu não acredito no que eu tava vendo. Porque é o ser humanoide que parece uma salsicha, sabe? Tipo, dá pra te ver na cabeça dele que ele tem um, o nozinho que tem na salsicha que tu compra assim no mercado, só que ele tem um bigodinho, aquele tipo um bigodinho de Hitler, sabe? Então era uma espécie de anão salsicha com nazista. E eu realmente eu pensei, mano, aí esse filme me surpreendeu, porque de todos os vilões que eu tinha imaginado que ia aparecer nesse filme, o monstro anão salsicha nazista não era ele, tá ligado? Eu confesso, né? Daí uma das meninas tá sendo perseguida, né? A Colleen C. E chega daí a outra amiga dela que tava lá na sala dos fundos e ela apanha daí esse bicho com a faca, mostrando que elas vão se defender mesmo que, na teoria, elas não pareçam as pessoas mais, assim, preparadas pra lutar, seja lá contra o que for, né? E daí ela coloca o bicho assim no micro-ondas e explode ele, sabe? E também eles nem explodem em sangue, sabe? Eles explodem no molho amarelo, que eles falam o nome do molho, inclusive, né? Pra ver que alguma palavra em alemão, mas que eu confesso que eu nem consegui entender, mesmo eles tendo falado umas quantas vezes no programa, sabe? E daí, depois disso, elas derrotam o segundo soldado anão, sabe? Daí, puxando ele, uma pega os pernas, outra pega os braços, eles puxam ele, e na verdade ele arrebenta, ele corta ao meio, e daí essa parte eu ri, porque o bicho mostra a câmera assim, ele caído no chão, né? Partido ao meio, ele olha pra a parte de baixo do corpo dele, ele estica as mãozinhas e fala assim, Mein Kampf! E Mein Kampf, eu sei que é o nome do livro do Hitler, sabe? Se eu não me engano, Mein Kampf quer dizer minha luta. E eu confesso que eu dei risada vendo essa cena. Então eu tenho que dar crédito pra quando. Sendo honesto, sendo sincero, sabe? Eu não vou negar que em nenhum momento desse filme eu ri. O Mein Kampf me pegou. Enfim, aí as meninas ligam pra polícia, né? E dizem que estão sendo atacadas por pequenos homens salsicha que parecem com Hitler. Literalmente elas falam isso pro cara, né? E daí troca pro policial, que tu imagina que o policial não vai dar bola, né? Só que por alguma razão o policial é o Stan Lee. E eu devia ter conferido se realmente era o Stan Lee, mas olha, pra mim pareceu o Stan Lee, sabe? Esse filme que nem eu falei, 2017, 2016, então o Stan Lee ainda tava vivo, né? E ele sendo
né? O cara mais aleatório de todos, eu não duvido que ele tivesse feito esse cameo, mas, né, como eu disse, eu teria que ter conferido se realmente é o Stan Lee, mas se não foi o Stan Lee, foi o Sósia. Inclusive ele fala um bagulho assim, meio que de cultura pop, ele fala assim, Hitler, esse daí era um cara perigoso, eu diria que ele é mais problemático do que o Darth Vader junto com... Qual outro vilão? O Doutor Destino, sabe? O Doutor Destino misturado com o Darth Vader. E daí mostra a cara do Stan Lee e tu fica, what the fuck? Só que daí, no final das contas, daí o policial desliga na cara das meninas, né? E daí tu vê que alguém cortou as luzes lá do lugar, só que daí liga aquelas luzes de emergência azul, né? E daí começa a aparecer vários dos pequenos homens salsicha lá e tal, só que... Como o filme é sobre essas gurias, ela simplesmente dá um pau neles, numa cena também meio chatinha, meio brocochoxa, não é tão divertida assim, porque não tem sangue, não tem violência, elas não apanham em nenhum momento, sabe? Tipo, não é que nem, tipo, não querendo comparar com Evil Dead, porque honestamente é incomparável também, claro, mas né, o que torna várias das cenas de ação de Evil Dead divertida é porque o Ash Williams apanha bastante, ele tem muita interpretação e ele vai ficando detonado, sabe? Isso é muito divertido. Agora essas meninas não, elas simplesmente arrebentam as criaturas com algumas maneiras mais divertidas, outras menos divertidas, e é só aquele molho amarelado saltando pro alto. O mais engraçadinho mesmo é os bichos, apesar de ser um efeito não muito foda, é um tosco que cai bem pra esse tipo de filme, sabe? É o tipo de filme que não precisava ter uma CGI perfeita, sabe? São homens salsicha nazista, cara, não faz o menor sentido, né? Enfim, mas no final elas detonam todos os bichos, né? E daí, quando elas estão saindo da loja, elas são levadas presas, porque basicamente elas estão sendo incriminadas por ter matado os dois rapazes, né? Embora qualquer um que fizesse um exame neles ia ver que eles morreram de alguma forma que envolvia penetração anal, então, né, daria pra ver que talvez elas não tivessem matado eles. Mas enfim, aí o Guy Lapointe visita as duas na cadeia e eles têm uma conversação de qualidade variada, né? Que resulta na informação de que o Adrian Arcand foi um antigo dono da Terra que agora possui a loja de conveniência, sabe? Então agora, aquela lojinha onde as meninas trabalham, no passado, lá do Canadá, ela tinha pertencido a esse cara que fundou o Partido Nazista, né? O Adrian Arcand é uma figura histórica que existe mesmo na vida real. Aí, falando em francês, né? Que é outra coisa que faz parte do Canadá, né? Eles são países ah, franco-inglês, né? Franco-americano, talvez, sei lá, né? Então tem são dois idiomas nativos que eles têm lá no país deles. E daí, falando em francês, a Colin se convence o Lapointe que ela conhece uma passagem secreta na loja, sabe? Que a gente imagina que isso não é verdade. Por que isso rola? É porque o cara basicamente ele disse que ia lá resolver o problema e que as gurias estavam presas, que tinha que esperar ele descobrir, conseguiram sentar elas. Só que daí eles dão um jeito de... Né, um jeito que não fica explicado na história como é que ele conseguiu isso, né? Mas enfim, de volta à loja, os três têm uma conversa chata, né? Que resulta nas meninas irem se trocar de roupas de que elas estavam ainda vestidas com roupa de presidiária, porque dá a entender que elas saíram meio que fugidas, sabe? Aí chegamos a uma hora de filme que eu vou dizer pra vocês mais uma vez, até esse momento eu tava considerando um filme bem esquecível, e isso não vai mudar nos 20 e poucos minutos finais, né? Aí sozinhos no banheiro, as meninas conversam sobre como não há uma passagem secreta, né? Porque uma delas fica, por que tu nunca me contou que tinha uma passagem secreta? Ela fala, não tem uma passagem secreta, só tinha te inventado isso. Enquanto isso está sendo conversado, a gente vê que está se movimentando uma parte da parede ali, indicando que sim, há uma passagem secreta. Só que, né, nenhuma delas sabe disso. Aí depois disso a gente vê que o Guy Lapointe escuta um grito e ele corre até o banheiro, né, com um taco de hóquei na mão, só que quando ele entra no banheiro ele não encontra nada. Aí ele senta no vaso, depois que ele tá sentado no vaso ele é atingido por um dardo, sabe? Aí ele se levanta, tu vê que ele tá ficando meio zonzo, e ele vê que ele enxerga um Bratzy, né? Bratzy é o nome que as meninas deram pra esses bichos daí, sabe? Bratzy, porque é mistura, acho que é mistura de Bratz, né? Das bonequinhas pequenas, aquela com nazista, né? Então, Bratzy, né? Antes de desmaiar. Aí, aí rola uma cena de quase 10 minutos ao todo, né? Da grande aparição do Andronicus Arcane, né? Que daí eles estão num lugar que o cara identifica como uma base subterrânea e tu descobre toda uma plot, né? Que basicamente é bem louca, bem estúpida, mas tem a ver assim com esse cara daí que tinha desaparecido, ele tinha uma base subterrânea que no lugar que hoje em dia tem a loja de conveniência. Então ele ficava embaixo da loja de conveniência e
ele se congelou, sabe? Ele se congelou porque ele fez uma tecnologia que daqui a 100 anos ele vai ter um exército de clones, só que no final das contas ele se acordou quando tinha passado 70 anos, porque num dos dias que as meninas estavam ensaiando lá em cima, cortou a energia da câmara dele de dormir ali, ele se acordou antes da hora, e daí os clones dele, em vez de estarem em tamanho humano crescido, os clones deles eram os salsichinhas ali, sabe? Os Bratzi. E daí ele conta essa história dele, ele também vai para uma explicação de que ele era um artista, que ele gosta de fazer fazer a estátua, sabe? Então é uma história bem estúpida e que mistura elementos reais, tipo assim, essa parte dele ter um background artístico, tipo, eu nem sempre quis ser nazista, ele fala assim, dá pra ver que é sobre a história do Hitler na vida real também, e essa história de tecnologia de clones, isso daí também tem a ver com conspirações envolvendo o exército nazista, sabe? Então eles foram bem para aquilo que é comum que as pessoas usem os nazistas na hora de fazer obras, tipo obras que não são históricas, é bem comum as pessoas irem para esse lado da sci-fi ou ocultismo relacionado a essa gente, né, do nosso passado, essa gente lamentável, escrota e canalha. E indo adiante. É que eu perdi aqui minhas anotações. Aí o cara também, daí o cara acaba apresentando pra eles, né? O tal de. Quando eu digo eles, é os três personagens, sabe? O Guy Lapointe e as duas colinhas, os três estão sentados no final de uma mesa comprida, assim e tal. Os três estão sentados com as mãos presas nos braços das cadeiras. E só pra avisar também, o único personagem do primeiro filme que não faz nenhuma aparição nesse filme é o cara que interpretava o vilão, porque infelizmente ele faleceu entre o filme e o outro, sabe? Entre 2012 e 2017 ele acabou morrendo, e aquele ator era muito foda, eu queria ver como é que eles iam utilizar ele nesse filme, mas infelizmente ele morreu antes disso, então ele não foi utilizado. Mas também o lado bom é que ele não teve que participar desse filme, né? Porque esse filme também ia ser se fosse o último filme da vida dele, ia ser um péssimo último filme, né? Enfim, aí o cara mostra pra eles daí o Goli Golem, sabe? Que é uma estátua que ele fez entre várias coisas com pedaços de carne humana. E daí esse Goli Golem pra mim foi uma maneira deles colocarem até a fantasia, sabe? Porque dá pra ver que com certeza pra fazer essa fantasia, sabe? Que tipo, no filme é uma escultura, mas na vida real é basicamente uma fantasia, porque alguém vai entrar dentro dela pra fazer uma cena com ela, digamos assim, sabe? E, enfim, então dá pra ver que é a mesma. São partes da fantasia que foram utilizadas lá naquele. No primeiro filme, quando o Wallace vira a morsa humana, sabe? E daí, no final das contas, o Goli Golem é comandado a atacar, sabe? O cara manda os homens salsichinha entrar pra dentro dessa roupa de esse nome Goli Golem é porque é golem goleiro, sabe? Porque ele é um monstro de carne montada, carne moída, só que ele tem uma máscara de hóquei, sabe? E ele também tem um taco de hóquei. E daí ele manda esse cara ir matar todos os críticos de arte, sabe? E daí as gurias tentam impedir, daí o cara fala. Tipo, quando os gurias tentam impedir, o monstro tenta atacar as meninas, daí o cara não quer que as meninas apanhem, porque as meninas mentiram que a arte dele era bonita, então ele fala, não, não, eu não quero que tu faça mal, eu quero que tu mate apenas os críticos de arte, sabe? E daí quando vê assim, mate o crítico agora, daí o bicho vai lá e mata ele, sabe? Era de se imaginar, inclusive. Aí rola a cena final, que eu confesso pra vocês que é um pouquinho mais divertidinha do que pelo menos aquela cena que rolou lá na metade do filme, sabe? Que é basicamente a última cena de ação mesmo do filme, é essa daí. Que daí elas, mas ainda meio babaquinha, meio tosquinha, mas deu pra dar mostrar um cantinho do dente, sabe? Mas não dá pra dizer que eu tava esperando um grandíssimo final, sabe? Mas é isso aí. As Collins derrotam essa criatura numa cena que eu achei pelo menos mais divertido do que a anterior, mas bem idiota também, né? E no final daí o Gui também ofereceu uma pequena assistência. Nem lembro exatamente o que ele fez, acho que ele distraiu um monstro, sabe? Mas realmente ele não rouba o protagonismo, digamos assim. Esse filme era das gurias e não sobre esse outro personagem, com certeza, né? Aí a última cena no estúdio de yoga é basicamente a última cena do filme também, sabe? Aí tá o Yogi Bear, né, que é o instrutor delas, e as duas meninas, e ele fala algumas palavras meio que carinhosas, encorajadoras, dizendo que elas são as melhores alunas dele, que olha o que elas conseguiram fazer, elas utilizaram o poder do yoga para destruir o nazismo, sabe? Um bagulho assim, umas piadinhas desse teor, sabe? Ele, pra completar o filme que já não tinha sido muito bom, o final é do pior jeito possível do meu ponto de vista, né? Que é um final tosco com as duas tocando uma musiquinha, sabe? Uma musiquinha lá da bandinha tosca delas. E depois aparecem os créditos. E é isso aí, cara. Eu confesso pra vocês que
Levando em consideração o quanto Tusk me surpreendeu positivamente, esse filme aqui eu posso considerar uma grande decepção. Não que eu achasse que ia ser muito parecido ou equivalente, sei lá, mas honestamente, como eu assisti o primeiro filme sem expectativa e ele me entregou muito mais do que aquilo que eu esperava, esse daqui, daí, pelo menos eu esperava que ele me entregasse alguma coisa, sabe? Mesmo que não fosse uma história minimamente assim, ah, coesa, pelo menos tinha que ser mais divertido, sabe? Pelo menos o valor de entretenimento tinha que ser maior, e nem isso entrega, sabe? Então, eu honestamente digo pra todo mundo que me vê daqui, podem passar longe desse filme, vocês não vão estar perdendo nada. Eu ainda vou, se sair o terceiro filme da trilogia, né? Porque como esse aqui, acredito que ele foi um flop, eu duvido que ele tenha sido um sucesso, sabe? Porque eu realmente ficaria chocado. Ao contrário do primeiro filme, que eu sei que ele foi mixed, né? Porque ele realmente era um filme melhor do que ele parecia pelo, pela sinopse, digamos assim. Agora, esse aqui eu acho que foi um flop mesmo, porque era ruim e a sinopse também não seria boa e ninguém, todo mundo que assistisse ia falar pros outros não assistir, eu acho, sabe? Ah, mas o terceiro filme, que o nome é Moose Jaws, que basicamente quer dizer assim, presas de alce. E a sinopse literalmente é dizer que é tipo o filme Jaws, que aqui no Brasil é aquele tubarão, sabe? O clássico filme do Steven Spielberg, de tubarão assassino, só que em vez de ser tubarão assassino, é um alce assassino. Então se algum dia esses caras fizerem esse filme, eu vou assistir também, tá ligado? Mas agora, ah, esse filme daí, cara, Yoga Roses, não foi um filme bom, né? Mas tudo bem, né? Faz parte, eu me sujeito a isso. De vez em quando, quando o cara decide fazer uma maratona de filme de terror, né? É evidente que de vez em quando tu vai encontrar umas pérolas, né? Algumas joias perdidas e tudo mais, que nem eu achei o filme Magic. E de vez em quando também tu vai encontrar algumas rochas que no final vai ser só assim, um coprólito, sabe? Que é uma bosta fossilizada, né? Essa aqui nem deu tempo de fossilizar ainda, é uma merda meio fresca, mas, né, fazer o quê? Já tô entrando no caráter escatológico da parada, né? E já vou deixar spoilado aqui então que amanhã, ou hoje ainda, eu vou estar trazendo uma análise de outro filme de terror que eu já assisti, que se chama Orphan First Kill, né? Ou A Órfã 2, A Origem, né? Esse título em português ficou terrível, né? Orphan 2, A Origem, pelo amor de Deus. Mas enfim, né? Aquele filme que ninguém pediu, mas todos acabamos recebendo, não é verdade? Então é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E amanhã eu tô de volta com outra análise de filme de terror nesse Monkey Madness 2022. Valeu!